Olá, eu sou Roberta de Carvalho e eu venho mais uma vez aqui trazer mais um vídeo sobre o Decodificamente. E hoje eu vou trazer um pouquinho mais sobre o conceito da medicina germânica. A medicina germânica é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Hammer na década de 80 para trazer como algumas regras entre os nossos sentimentos e as manifestações no corpo. Ele dividiu os nossos sentimentos em apenas 4. Basicamente 4 estímulos emocionais ou 4 gatilhos emocionais que vão corromper a minha psique e aí sim vão gatilhar e marcar o meu corpo. Ele traz um conceito sobre que cada pensamento e cada emoção vai trazer para o meu corpo através do cérebro, dividido em 4 tecidos. Isso em cada vídeo que a gente for falando aqui sobre a medicina germânica, e se você acompanhar no canal, você vai ver cada lei, ele vai falar sobre esses tecidos, as regras, tem alguns vídeos, volta lá nas playlists de medicina germânica que você vai pegar todos esses conceitos. E o que eu venho trazer hoje aqui? Claro, vou mostrar mais uma vez sobre os conceitos da medicina germânica, mas a gente começar agora a correlacionar todas essas leis que ele tanto descreveu. Vamos lá. O nosso corpo, ele tem manifestações físicas. Para a gente viver, nós temos a nossa fisiologia. Então, para eu estar aqui falando com vocês, tem um sistema nervoso que está operando, eu tenho batimentos cardíacos, tenho minha respiração. Todas essas manifestações que estão ocorrendo no meu corpo, elas estão em equilíbrio, por isso que eu estou aqui falando, conversando. Subentende-se que não tenho nenhuma doença que faça eu ter esse impedimento dessa movimentação. Então, esse é o primeiro conceito. Como está o paciente quando vocês começarem a se autoanalisar ou analisar as pessoas que vocês conhecem, os pacientes? A primeira coisa é como está a vida dessa pessoa. Tá certo? Se ela tem algum problema, se ela tem algum tipo de doença, geralmente a gente pergunta, toma algum remédio? Tá com alguma doença? E a pessoa fala, não. Tá, então o que ela tem que ela veio aqui? Então assim, esse é o primeiro passo. Como está a vida daquela pessoa? Como está a parte mais basal do corpo dela? Então a fisiologia, o coração tá legal? Ela tá indo no banheiro normalmente, tanto na parte de xixi quanto no número 2? Ela tá transpirando? Ela tá respirando legal? O cabelo dela tá caindo? A unha dela tá fraca? Se for mulher, a menstruação está certa? Ela tá vindo no tempo certo? Ficando nos dias certos de menstruação? Se ela tem uma idade já a mais de 50, 60 anos, ela já está na menopausa? Ou ela é uma criança ainda e ela já tá dentro dos 13, 14, 15 anos, ela já ficou mocinha? Então essa é assim, a vida fértil, a vida biológica, né, da mulher está dentro do tempo certo. Bom, se a mulher está no tempo dela, se ela está equilibrada nas funções fisiológicas do corpo dela, isso quer dizer que ela está em equilíbrio. Se o corpo dela está em equilíbrio, subentende-se que a mente dela também esteja em equilíbrio. Não é bem por aí, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre transtornos mentais, eu quero trazer basicamente até essa correlação de que ter um corpo saudável nem tantas as vezes tem uma mente saudável, mas ter uma mente saudável me traz um corpo saudável, e é para isso que vocês estão aqui me escutando, para falar quais são os pensamentos, como que a gente pode direcionar a nossa vida para que ter uma mente saudável tenha um corpo saudável. E partindo desse princípio, então, usando a medicina germânica como base desse vídeo de hoje, eu quero falar sobre então os 4 gatilhos, os 4 tipos de sentimento que nós temos durante nossa vida que fazem as manifestações físicas em forma de doença no nosso corpo. Quando o Dr. Hammer trouxe a codificação, né, os códigos, né, o programa biológico de como funciona as doenças e as manifestações do nosso corpo, ele trouxe a divisão de 4 tecidos. Né, basicamente são 3 e a gente fala em 4 que vocês vão entender por quê. A gente tem um tecido do folheto germinativo, né, quando ocorreu a fecundação do óvulo e pelo espermatozoide lá na barriga da mamãe.
Mais ou menos lá pelo 6º dia, começou o crescimento dessas células, desse embrião que estava sendo formado. E durante toda essa embriogênese, nós temos na primeira fase a divisão de 3 folhetos germinativos, que é o endotelial, o mesotelial e o ectotelial. Esses 3 folhetos vão dar origem a todo o sistema do nosso corpo pronto, né? Nos próximos meses intrauterinos e depois para o resto da sua vida. Então assim, qual é a origem do tecido, né? Da pele, assim, da minha mão? Ela tem a origem lá nas primeiras células desse embrião. Ou ela é do endo, ou ela é do ecto, ou ela é do mesotelial. Por acaso a pele é do ectotelial. Só que não basta só saber isso é uma ótima. Quando ele trouxe essa informação como consequências de doenças e como a história da doença no corpo humano foi revolucionário. Só que além disso, ele trouxe que cada tecido tem a sua emoção de base. E essa é a correlação mais importante da medicina germânica, ou da psicossomática, ou da metafísica em saúde, que é a correlação do que você sente com o que acontece no seu corpo. Voltamos então nas leis de Hermes. E então vamos falar da lei da correspondência. É uma lei universal, como a gente fez no vídeo passado, falando da lei da polaridade. Mas a lei da correspondência é uma lei que explica então a correspondência entre os planos. Então o que acontece na minha mente, correspondente acontece no meu corpo. O que acontece na natureza pode ser correspondente ao que acontece no ser humano, entre os animais, entre os minerais. A gente vai ver uma correspondência. De novo, voltando no taoísmo, né, que eu sempre tenho essa base, eu sou acupunturista, então a medicina tradicional chinesa e a filosofia do taoísmo, ele vai trazer a correspondência, que o que está acontecendo na natureza acontece no meu corpo. Se a gente tem essa oscilação entre yin e yang, que nós temos dia e noite, nós também temos a correspondência no nosso corpo, que nós temos quando nós estamos acordados ou quando nós estamos dormindo. Então, nós temos essa correspondência. Então, essa lei da correspondência, que explica no livro do Kai Balion, tá? Das 7 leis herméticas, que existe uma correspondência entre o macro e o micro, e na nossa ideia da metafísica é onde a gente vai se basear, na correspondência, ok? Então vamos lá, baseando no Hammer. O Hammer então dividiu o nosso corpo em 4 tecidos. Os tecidos regidos pelo sistema endotelial, que é o mesmo folheto germinativo lá do embrionário. Então, tudo que fazia parte daquele tecido endotelial, quando você tiver com o seu corpinho formado, ele vai fazer parte de todo o sistema gástrico, tá? Então, ele começa da boca e vai até o ânus, e todas as glândulas acopladas para a digestão vão fazer parte desse sistema. Lógico, o estômago em si não é somente de origem endotelial, mas basicamente ele tem a maior parte dele, e no sentido emocional é do mesmo sentido endotelial. Então, o mesmo sentimento que eu tenho que vai acontecer alguma coisa na minha língua, é o mesmo sentimento que eu vou ter, mais ou menos, mas é no mesmo grupo de sentimentos que eu vou ter que eu tenho um problema no intestino. Tá bom? Então essa é a ideia que a gente vai ter do sistema endo. Então se vocês voltarem nos vídeos, vai estar lá falando lá sistema endotelial ou sistema vital, é porque os sentimentos que estão baseados no sistema endo, eles são de acordo com a minha vitalidade. Então os meus medos, as minhas emoções, os meus anseios relacionados com a minha vida vão estar relacionados com esse tecido. Vamos para o próximo. O outro tecido é o meso, é o intermediário que nós tínhamos lá quando éramos células ainda do embrião, antes de ser o feto ainda na barriga da mamãe. Então esse tecido meso, ele deu origem a todos os tecidos que dão sustentação para o meu corpo. Então a parte óssea, a parte articular e a parte muscular do meu corpo faz parte desse tecido mesotelial.
O tecido mesotelial, antes de ele se desenvolver inteiro, ele tem uma parte dele que se desenvolve juntamente com o tecido endo. E ele dá formação também a alguns órgãos de vitalidade. Que nós dizemos, então, se vocês forem ler e pesquisar sobre a medicina germânica, vocês vão ver como o meso antigo. O meso antigo, ele dá a forma e dá origem à nossa parte cerebral, que constitui o cerebelo. A gente vai ter a mesma origem também de todas as capas que temos no nosso corpo. O que são essas capas? Invólucros, capas, de uma forma para vocês entenderem. No nosso pulmão, eu tenho uma capa que protege esse pulmão, que chama pleura. Essa pleura, ela tem origem celular do mesmo que o cerebelo, que é do meso antigo. O pulmão é um órgão de vitalidade, eu preciso respirar. Se eu não respiro, eu posso morrer. Então, por ele ser de um órgão de extremamente vitalidade, ele tem origem no sistema endo. Então, vocês percebem que o pulmão, ele tem parte no sistema endotelial e uma outra parte no sistema meso antigo, que são as capas. Nós temos a capa que protege o nosso intestino, que chama peritônio. Tem uma capinha que protege o coração, que chama pericárdio. Então, essa é a capa que faz parte do tecido de origem meso antigo. E o sentimento que existe, correlacionado com esse tipo de tecido, é o de integridade. E aí a gente vai falar de integridade no sentido de moral, de crença, do que eu acredito que eu seja, da minha integridade, da minha forma. Então eu posso estar com sentimento, com medo, corrompendo meu físico, que tem uma forma, né? Que pode estar também relacionado com integridade do físico, como pode também estar entrando com uma integridade emocional, integridade psíquica. Quem sou eu na sociedade, na minha família, nos meus amigos, entendeu? O terceiro tipo de tecido, que é basicamente o ectodérmico. Esse tecido ectodérmico, ele vai dar origem ao quê? A todo o sistema nervoso, a pele, e tem outros órgãos também que estão relacionados com o sistema ectodérmico. O sistema ectodérmico, como ele mesmo também é uma capa externa, lá quando nós éramos ainda embrião, antes de ser feto na barriga da mamãe, esse tecido ectodérmico, ele dá esse formato externo, é como se fosse uma proteção extra. Diferente do meso antigo, que é uma proteção do órgão, o ecto, ele dá uma proteção do próprio corpo. E a parte neurológica são as percepções que nós temos do mundo, que nada mais são também do que nossa proteção como pessoa. Então se eu estou aqui conversando com vocês e eu sinto cheiro de gás, o meu sistema de reflexo, de proteção, já me acusa, tem cheiro de gás, está vazando gás está relacionado com perigo. Se eu escuto algum grito, alguém pedindo socorro, ou eu escuto alguém abrindo a porta e eu não estou esperando ninguém, eu aguço também o meu sentido de percepção de ambiente. Então, tanto a pele quanto todo o sistema nervoso, e principalmente o sistema nervoso de percepção, que está baseado nos 5 sentidos, olfato, paladar, certo? Tato, visão, todos esses sentidos, eles estão regidos pelo sistema nervoso. E o sistema nervoso de percepção para proteção de ambiente. Então, a gente diz que o ectodérmico, ele vai trazer sentimentos que nos norteiam em questão ao nosso território. E o nosso território pode ser o meu corpo, a minha casa, meu quarto, minha bolsa, isso é meu. Então faz parte do meu território. Então há alguma coisa que esteja sentimentalmente relacionado com o território, provavelmente vão fazer consequências no nosso corpo, no nível cerebral ou no nível neurológico, ainda mais nas questões de percepção, então no olfato, na visão e também na nossa pele. E aí eu passei batido aqui, foi sobre o meso, falei sobre o meso antigo, porém a parte muscular, a parte articular e óssea faz parte da estrutura do meso, o meso novo, que é a questão de valor. Valor de você como uma pessoa, valor de quanto você produz, de quanto você faz, do que você tem para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho.
Então, no contexto de sociedade. Então, basicamente, são 4 emoções para esses 4 tecidos. Ok? Legal é fazer a correspondência, como na lei de Hermes. Então, entre os tecidos e os sentimentos. Essa correspondência nós vemos como resposta no nosso corpo. Então, se eu tenho um sentimento de medo de morrer, está relacionado com vitalidade, provavelmente eu vou trazer consequências físicas no meu corpo de um sistema que foi regido pelo endotelial. Então pode trazer algum problema que comece na boca, vá até o ânus e as glândulas e os órgãos acoplados de vitalidade, ok? Se for alguma coisa que vai estar me corrompendo a minha integridade, eu vou ter algum tipo de gatilho de integridade, algum tipo de corromper, de me colocar à prova, de eu ter falha na minha integridade. Então eu vou ter falhas nesse sistema de capinhas. Então no peritônio, na pleura, no pericárdio, eu vou ter esse sistema que pode estar com algum problema físico. Se eu estou com algum problema emocional na questão de valor, provavelmente eu vou ter problemas físicos em questão de músculos, articulações, ossos, né? Essa parte, ela tá nesse aspecto de valor. E na parte de território, então, se tem alguém que está invadindo o seu território, se alguém tirou alguma coisa de você, se alguém te colocou uma prova que você não passou de um sentido de proteger ou de satisfazer, de fazer alguma coisa, mas não no sentido de valor, no sentido de função, né? Você perdeu a função desse território, você vai ser corrompido nessa parte, provavelmente tem algum problema físico, ou um nível de pele, ou um nível neurológico. Mais ou menos vocês já estão entendendo? Então vamos pegar lá do vital. O vital, questões de sentimento com vitalidade, a gente tem que abrir o nosso olhar e a gente começar a perceber que vitalidade não é só medo de morrer. Por quê? Porque morrer engloba vários contextos que me levam à morte. Então pode ser fome, pode levar à morte, frio extremo, qualquer tipo de condutas, qualquer tipo de coisas que está no nosso ambiente, que corrompem o nosso corpo e que assim nós vamos morrer. Então é esse sentimento. Então se caso, vamos supor, é um fato muito comum que nós percebemos isso entre os pacientes. Uma pessoa que está com algum problema no serviço e que ela está com medo de perder aquele emprego, ok? Essa situação que está acontecendo no serviço dela, ela precisa entender, ela precisa passar por aquilo. E o que acontece? Ela começa a perceber que essa situação, ela não consegue digerir, ela não consegue entender, ela não consegue colocar para dentro, ela quer se livrar daquilo. Só que ela precisa daquela situação, porque se ela perder o emprego, ela provavelmente vai morrer de fome, e se morrer de fome, ela vai morrer. Então, nesse caminho de um problema no serviço, que leve à perda desse serviço, que leve à falta de comida e que leve à morte, nós dizemos então que é um sentimento de vitalidade. Vocês então entendem como que funciona a gente entender o pensamento? Porque é muito fácil pegar 4 e a gente procurar no nosso corpo, mas não é assim. Vamos lá que eu vou dar as dicas. Então, para a gente entender o que é um sentimento de vitalidade, a gente tem que entender como chegou no contexto de morte. Então, uma situação que você não aceita no seu serviço, mas você precisa engolir, porque se você não trabalhar, você não come. Então, se eu tenho que engolir e eu não quero engolir, aonde vai estar o problema da pessoa? Vai estar no sistema de engolir. Então, começa um problema desde o lábio, toda a mucosa da boca, na garganta, no esôfago, né? Até chegar no estômago, no intestino. Então, todo esse percurso é onde uma comida entra. E aonde uma situação comida entra. Então, se eu tenho um problema que eu não consigo digerir, se eu coloco, vamos supor que eu coloquei alguma coisa que eu não gosto de comer na boca. Se eu não gosto, o que você faz a primeira coisa? Primeiro você não põe, certo? Mas mesmo assim você sentiu o cheiro, achou interessante, colocou na boca. Aí você não gostou do gosto. Qual a primeira coisa que acontece? Você cospe. Então, quando você tem algum problema nessa boca e que está relacionado com o ato de cuspir, o ato de aumentar a salivação para cuspir, ou
machucados no lábio, na bochecha, na língua, é porque algo que você teve contato, lógico que é o emocional, mas você teve contato com essa situação e que não fez bom você provar. Então você cuspiu, você não chegou a engolir. E nesse pensamento a gente vai pensando em todo o trajeto que uma comida faz parte, inclusive nas glândulas. Então se a gente tem um fígado que vai fazer o quê? A produção dessa transformação desse alimento de glicose, glicogênio, tem a ver também com a digestão. O pâncreas, a vesícula, todos esses órgãos, eles fazem parte da digestão humana, para você digerir a comida, mas na metafísica, digerir a situação. Quando nós não queremos digerir uma situação, porque essa situação me corrompe como pessoa, porém eu tenho que engolir, porque se eu não comer eu vou morrer, são sentimentos de vitalidade. Eu queria que vocês trouxessem aqui dúvidas, porque são muitas ideias novas e uma construção de raciocínio que eu queria que vocês fizessem aqui comigo. Para mim é muito lógico, eu já fiz esse exercício, mas eu queria muito de vocês também que viessem perguntas aqui embaixo no vídeo, pode perguntar à vontade, eu vou estar aqui respondendo e fazendo vídeos novos também com as dúvidas de vocês. Voltando, pela mesma percepção, então, de pensamento que vai corromper a minha vitalidade, eu tenho a mesma ideia para a integridade. A integridade é um pouco mais fácil de entender. A integridade quer dizer o quê? Vamos supor, eu sou, meu nome é Roberta e eu sou dentista, ok? Também sou mãe, tenho uma filhinha. Se você vier para mim e falar assim, você fez um dente muito feio e eu não gostei, você é uma péssima dentista, vai doer muito, porque você veio me acusar de uma coisa que eu fiz, certo? Que eu adoro ser também dentista, sou terapeuta, dentista, mas ele vai me corromper num sentido de valor. Diferente de você de vir a professora da escola da minha filha e chegar e falar assim para mim, Roberta, você falou isso para sua mãe, para sua filha, você é uma péssima mãe. Aquilo vai me pegar de uma forma, para mim, vai me pegar uma forma de integridade. A minha integridade como mãe, como mulher, eu coloco como valor dentro de mim maior do que ser dentista. Só que essa é a minha percepção. Eu não sei qual é a sua percepção de integridade. Às vezes, integridade são pessoas que mentem. Às vezes, integridade são pessoas que dão a palavra e depois elas voltam atrás. Então, a sua percepção de integridade como pessoa ou como conduta, certo? Eu dei aqui um exemplo de percepção de integridade como pessoa. Também, se você me chamar de mentirosa, eu também vou ficar corrompida. E se você provar que eu menti e eu ficar naquele impasse de ter que provar aquilo, vai me causar algum problema físico nas minhas capas. Aí você fala assim, nossa, que capa. E aí a gente começa a aumentar um pouquinho a visão do tipo de sentimento. Então eu tenho dentro da mama, a mulher tem as capas das cápsulas das glândulas mamárias. Então se você me corrompe, por isso que eu trouxe o exemplo de mãe, como uma má mãe, então uma mãe que não alimenta, uma mãe que não tem a função de ser mãe biológica, quando você me corrompe, você me acusa, você me mostra que eu errei numa situação de integridade de mãe, eu vou ter um problema de mama. Um dos problemas. Se eu não consigo alimentar meu filhote, é vital, eu também posso ter um tipo de mama. Mas eu estou trazendo uma questão de integridade com mama. A mama na mulher, ela pode dar um problema de integridade, como ela pode dar um problema também de vitalidade. Ok? Trouxe de propósito para vocês verem que os tecidos eles podem ser entendidos diferentes dentro do mesmo ser humano, porque a gente está pensando em psique, ok? A mesma coisa se eu tiver algum problema de intestino, eu não tenho lá o peritônio, se eu tiver uma peritonite. Da onde veio a peritonite? Veio de algum sentido, ou que eu sofri alguma invasão no meu corpo a um nível de intestino. Então vamos supor que eu tive algum problema e aí eu tive que fazer uma cirurgia na barriga. O meu corpo pode entender emocionalmente que eu tive uma invasão e eu tive uma falta de integridade na minha barriga, no meu abdômen, na região do peritônio. Então, ele vai causar um problema de falta de integridade. Ao mesmo tempo, se integridade para você é a questão de valor como pessoa, de verdade,
de caráter, quando uma pessoa corrompe o caráter, o que todo mundo pensa? Sujeira, errado, joga fora. E o que passa no nosso intestino? Entendeu? Que é alguma coisa que virou sujeira e que vai jogar fora. São as fezes. Então, lógico que não vai ser um problema de intestino, porque, na verdade, você foi corrompido no sentido de integridade. Porém, como o sintoma é de coisa errada, suja, é intestino que tem isso no nosso corpo. Então, você tem uma peritonite. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que começar a procurar no nosso corpo, nos nossos pacientes, nas pessoas que a gente conhece, para a gente começar a limitar como que funciona a medicina germânica usando a metafísica, essa parte. Outro contexto é o contexto de valorização. Vocês já escutaram falar aí milhões de pessoas que têm tendinites no braço ou tem algum tipo de problema no joelho. Claro que cada região do meu corpo tem um sentimento envolvido. Então, uma coisa relacionada com o meu ombro, que é onde eu coloco uma pessoa para chorar, ou eu dou o meu ombro, ou eu carrego as coisas no meu ombro, tem um sentido de valor. Então, quando eu tenho uma tendinite no ombro, eu tenho uma questão de valor com o meu sentido de carregar. Se eu tenho um problema na minha perna, a perna que me faz locomover. Então, se eu estou com um problema na minha perna, na questão de articulação, de osso, de musculatura, a gente está falando do tecido meso, lembra lá? E nós estamos falando de valor. E qual que é o valor envolvido? Provavelmente teve uma desvalorização, uma humilhação no seu sentido de caminhar, de ir até o local para você, que você precisava ir, você não foi, você foi impedido de ir, ou você quis ir e não foi, ou você foi e se arrependeu. É nessa questão de valorização. Fora questões de humilhação, que outras pessoas podem fazer você passar ou não. O quarto conflito é o conflito, então, de território. E aí a gente volta até no vídeo passado, falando sobre yin e yang, ativo e passivo. Por quê? Porque aí sim, a sua questão de ser mais ativo ou ser mais passivo, referente a algum estímulo de território, vai fazer você ter tipos de problemas no físico e principalmente problemas de comportamento. Você altera o seu comportamento quando você tem uma invasão de território. Então, basicamente, são 4 sentimentos. Lógico que não é um sentimento facinho de achar. A gente tem que fazer um pouquinho de exercício para achar e fazer essa correspondência entre as coisas para poder achar o sentimento de base. Mas basicamente são 4. Então é de valorização, de território, de integridade e de vitalidade. A gente sabe que tanto de integridade quanto de vitalidade, eles são os tecidos que estão referentes à nossa vida mesmo. São os órgãos internos, são as partes importantes que qualquer doença, elas são muito complexas até no seu tratamento. E o outro sentido de valorização ou de território, nós vamos ter problemas então em nível superficial, de pele, algum tipo de virose, porém, são até mais fáceis de ser tratadas. Porém, o que a gente tem mais contato são essas doenças de valor e de território, porque nós, como seres humanos vivendo em sociedade, nós vivemos constantemente sendo afrontados nesse quesito de território e de valorização, porque nós precisamos ter um valor perante aos outros e nós precisamos também ter respeito territorial entre os outros. Então nós temos o nosso espaço e os outros têm os espaços deles, só que às vezes nós invadimos o espaço do outro por questões N, ou os outros invadem nosso espaço também por N questões, só que isso é o que causa a maioria das doenças. As coisas pequenas, é aquele vizinho, eu brinco muito, é aquele seu vizinho do andar de baixo que fuma e você não tolera cigarro. E aí você tem que sentir aquele cheiro de fumaça todo dia. Essa coisa pequenininha é o que vai trazer doenças no seu corpo. Então assim,
como que você vai viver com essa situação, se você vai sair dessa casa, se você vai brigar com ele, se você vai ignorar, se você nunca vai abrir a janela. São questões do seu tipo de ser, da sua personalidade. Qual é a sua personalidade? Eu trago para vocês aqui um aplicativo no site decodificamente.com.br. Você vai achar um aplicativo que você vai ver vários arquétipos, vários tipos de pessoas, como elas podem ser entre a sociedade. É lógico que nós podemos ser vários tipos. É que em alguns aspectos nós somos mais uns, em outros aspectos nós somos outros. E isso faz a sua conduta de ataque ou de defesa perante algum tipo de conflito. E é isso que a gente está trazendo aqui. O Decodificamente é isso. O Decodificamente é trazer para você que o dia a dia é o que traz as nossas doenças. E como a gente fazer um mundo melhor, e como a gente não ficar doente, ou como a gente atrair coisas maravilhosas na nossa vida, tendo atitudes diferentes. Então hoje foi isso que eu trouxe para vocês. Os sentimentos relacionados com os tecidos, que é basicamente medicina germânica, é isso. A gente vai descrever cada um, tá? E no curso de medicina germânica, no Decodificamente, a gente vai trazer todos os órgãos, o que quer dizer cada um, o sentido biológico, como que o tecido responde e como ele depois, qual o ciclo da doença de todos os tecidos. Mas é o que eu falei, é um mapa, é um manual, aquilo lá é só ler. Eu queria que vocês tivessem essa visão diferente de ver o entorno, de ver as coisas pequenas, de ver o que está te corrompendo da sua personalidade com as suas respostas, tá bom? Eu peço para vocês compartilharem, tá, o vídeo, assinar o canal para vocês terem as novidades, compartilhar com quem vocês gostam, que vocês querem que conheçam essa nova visão de medicina, tá? E perguntem, entrem, façam as suas sugestões de vídeos, o que vocês querem que eu traga para vocês, porque tem muito papo, é muito gostoso trazer essas informações para vocês, mas eu preciso saber de vocês, o que vocês querem mais, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!